São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Campus Fidei. Hoje estou muito bem acompanhada do Padre David e da Maria Augusta, mais conhecida popularmente aqui dentro como Mavi. Mavi. Oi. Tudo bem? Já eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho mais, mas antes quero agradecer, como sempre, os nossos queridíssimos colaboradores que fazem tudo isso aqui ser possível. Então, com as suas contribuições financeiras, mas também as suas contribuições espirituais, suas orações, que são muitíssimo importantes para nós. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que muitos de nós aqui do Campus Fidei, como temos muitos casais, é uma realidade muito próxima nossa, né? Foi uma realidade, para mim, importantíssima, que é sobre a preparação para o matrimônio, né? Eu sou casada com o Bruno, também missionário do Campus Fidei, e eu e o Bruno temos 2 anos de rede de missão. É isso, né, Mavi? A gente entrou junto? 2 anos, foi 2020. 2 anos. Quase e 3. vou completar 2 anos de matrimônio também, em maio. Então, tá tudo ali juntinho, minha vida na rede de missão. Em maio, então ainda... É isso, agora, no final do mês. É porque esse episódio vai sair mais pra frente, mas agora, dia 29 de maio, eu completo 2 anos de matrimônio. Graças a Deus. E aqui no Campus Fidei, esse tema é algo muito importante para nós, né? Nós temos vários grupos de estudo dedicados à preparação dos jovens no âmbito da sexualidade, no âmbito dos relacionamentos. Isso foi, para mim, muito importante no Dating, que é um grupo de estudos que nós temos aqui para namorados. E hoje, né, também temos o grupo de estudos para casais recém-casados, ali até 5 anos de casados, que é o Will Family. Mas essa realidade nos toca muito. Então, é muito bom vir falar sobre isso. Espero que todos que estejam nos ouvindo sanem algumas dúvidas. O padre está aqui para trazer um pouquinho da visão dele ali sobre no Tribunal Eclesiástico também. Mas, antes da gente entrar propriamente no assunto, quero que vocês se apresentem, por favor. Mavi? Bom, meu nome é Maria Augusta. Como a Paulinha falou, todo mundo me chama de Mavi. Vocês já devem ter escutado a minha voz em alguns outros podcasts. Mavi é muito popular. Gente, eu sou consumidora de podcasts o dia inteiro, então isso é bem legal. Eu sou missionária aqui desde o finalzinho de 2020, né? Estou noiva do Guilherme, que também é missionário aqui. E provavelmente quando sair esse podcast, ou vai estar faltando 2 dias para o nosso casamento... Ou a gente vai ter acabado de se casar, então, por favor, dá uma pausa, reza pela gente. Obrigada. E é isso, estou bem animada para falar sobre esse tema, que, enfim, tem sido muito importante conhecer cada vez mais sobre essa preparação, né? Já faltam 2 meses só, a gente já passou por 10, mas tenho certeza que ainda tem muita coisa para aprender e para viver nesse finalzinho. Nunca acaba. Nunca acaba, é isso. Estamos aqui 2 anos de casado, aprendendo todos os dias. Muito bom, eu sou Padre Davide, italiano. Acertei, padre, o seu nome direitinho. Davide, exatamente. Português brasileiro é David, né? David. Ou David. Não, geralmente o nome italiano é Davide, né? Sou padre há exatamente 9 meses. Cumpri 2 dias atrás, né? Então, isso vai ser cortado. Então, sou padre há 9 meses, né? E sou italiano, missionário do Caminho Neocatecumenal. Sou missionário há mais de 13 anos. Estive 8 anos na Finlândia, Espanha, Finlândia, Espanha, Suécia, Dinamarca, vários países, sobretudo no norte da Europa, né? E bem no 2020 cheguei em Brasília. Metade do 2020, em plena pandemia, foi jogado no Brasil, fora da barriga da baleia, como Jonas. Sua ordenação foi aqui? Sua ordenação? Minha ordenação foi aqui. Minha ordenação foi aqui, na legal. Catedral de Brasília, né? Ano passado, 6 de agosto de 2021. A gente estava lá. Eu com o Padre Aderson. Sim. Famosíssimo Padre Aderson.
Exatamente. Eu fui andando com ele. Até 5 minutos atrás estava mensajando com ele. Que mais? Então vamos. Sou administrador paroquial da paróquia São Pedro São Paulo, Taguatinga Norte, né? Ajudando o tribunal e ajudando um pouquinho nas faculdades aqui, na FATEU Redentores Mater. Legal. O senhor é de onde, na Itália? Eu nasci em Palermo, criado legal. perto de Florença. Nossa, bom demais. A Mavi morou em Roma 1 ano. Opa, Morei um tempo. allora parli italiano. Não pode italiano. Gente, aí vocês vão começar a me quebrar aqui. Eu tenho um plano de falar inglês, espanhol e italiano até os 30. No caso, tô com 28. Não sei se vai estar ainda dá sendo tempo. possível, porque o espanhol Com ainda certeza. é China, né? Mas quem sabe daqui uns 2 anos eu possa conversar com vocês em italiano. Não, mas eu preciso treinar também, porque eu não consigo mais, não. Ai. Então, gente, vamos falar, né? Vamos falar sobre essa preparação matrimonial. Preparação para o matrimônio, né? Eu acho que para começar a conversa e tudo, eu acho que a gente já teve até uma formação aqui no Campus Fidei para os casais da missão, que o Vinícius e a Laila, que são um casal de amigos, que são da Imago Dei, eles trouxeram uma pergunta muito simples e que acho que todos nós ficamos pensando muito para responder, que é: por que a gente se casa? Sabe responder essa, Mavi? Olha, é engraçado que a gente fez o EPVM tem 2 semanas, né? Explica aí pro pessoal o que é o EPVM. O EPVM é o Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial, que as pessoas normalmente chamam de curso de noivos, né? Mas esse não é um nome mais que condiz com o que é. Enfim, são alguns dias de formação sobre o sacramento do matrimônio. E aqui no Campus Fidei, eu acho que ele é um pouco diferente. Aqui não, né? A gente faz a gente é formador do da paróquia que fica ao lado, que é a Sagrados Corações de Jesus e Maria. Tem algumas formações que eu acho que não tem normalmente nos outros EPVMs, né? Não que eu conheça muito, mas pelo que as pessoas falam. Não fiz muitos, né, amiga? Não fiz muitos, mas... Graças a Deus, só um basta. Mas, enfim, pelo que as pessoas falam, não é um conteúdo que é passado em todos os lugares. Mas teve uma formação que me marcou muito, que foi justamente sobre o sentido espiritual do matrimônio mesmo. Matrimônio como sacramento, né? Como sinal da analogia esponsal de Cristo. E apesar de eu já saber daquilo, porque eu passei pelo date, enfim, foi muito legal, durante o noivado, parar para pensar sobre esse assunto de novo, sabe? Porque a gente acaba estando imerso nas preparações materiais, assim, e esquece um pouco do motivo que você tá... Não esquece, mas... É fácil você passar por... e desviar o olhar um pouquinho. E eu acho que, assim, é algo que já tá na sua cabeça e parece que você não tem que rememorar aquilo. Mas foi muito importante voltar a pensar sobre o sentido do matrimônio como realmente essa analogia esponsal, sabe? O matrimônio como um sinal daquilo que, com a graça de Deus, a gente vai viver durante a eternidade, né? Então, acho que é por isso. A gente se casa para ajudar, talvez, o nosso cônjuge, né? A também experimentar um pouco... viver um pouco na Terra aquilo que vai ser vivido no céu eternamente. Não sei se... Eu acho que é por aí também, padre. O senhor acha que é por aí? Bem, eu assim, uma pessoa se casa para se realizar em uma vocação, né? Todo homem precisa se realizar, né? Por isso estamos hoje em dia a doença atual é a ansiedade, né? Porque de alguma maneira falta uma realização, né, na própria vida. Todo homem precisa se realizar em alguma coisa. Por exemplo, imagina um artista, né, se realiza fazendo um quadro, né, ou cantando ou compondo uma música, alguma coisa, né. Só que ainda falta alguma coisa. A vocação do artista, que não é vocação assim, de maneira eclesial, né, sacramental nesse sentido, já tem no fundo um significado: se realizar, né? Então, eu me caso para me realizar e para realizar no mesmo tempo um plano de Deus para comigo e o meu cônjuge.
que aí depois desemboca em uma missão, né? Então, toda vocação é uma realização própria dentro de um plano de Deus para uma missão particular. Eu também como padre, né? O Vinha e a Laila falavam justamente sobre isso, né? Eles falaram que quando a gente pergunta por que você vai casar para pessoas fora do contexto da igreja, é muito comum as pessoas falarem, tipo, eu vou me casar para ser feliz. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de aprofundamento, ela fala, vou casar para fazer o outro feliz. Mas a resposta geral, normalmente, é porque eu amo a outra pessoa. E talvez essa resposta não esteja errada, desde que o seu entendimento sobre o amor, ele seja bem ordenado, né? Então, a partir do momento que a gente entende que Deus é amor e eu estou casando com o outro por amor, eu estou casando com o outro para servir a Deus, que é a explicação que o padre deu também sobre essa nossa vocação. E aí, uma coisa que eu pelo menos esquecia, muito fácil, porque fiz catequese muito nova, crisma muito nova, de que os sacramentos da ordem do matrimônio são sacramentos de serviço, né? Eu acho isso muito bonito. Isso é muito bonito. Então, se você casa com esse olhar de que o seu matrimônio é um serviço a Deus, né? Se você tem um olhar bom para isso, né? Que também não, muita gente olha para vou ter que servir o outro. Então, se isso está te incomodando, o egoísmo está batendo forte. O que não quer dizer que na vida matrimonial ele não fala tipo, não quero mais fazer almoço para o meu marido, porque eu estou cansada. Vai bater na porta. E essa é a importância da nossa preparação para esse momento também, né? E acho legal a gente pensar que essa preparação ela não vem só no noivado, né? Ela tem que vir de antes. Graças a Deus, eu e o Bruno, a Mavi e o Giga, tivemos a oportunidade de passar pelo dating enquanto namorados, né? Explicando novamente, dating aqui no Campus Fidei, para quem não conhece, é um grupo de estudos para casais de namorados já com 1 ano, pelo menos, de namoro, para ser algo real, assim, não é bagunça, né? Vamos juntar os namoradinhos aqui para falar sobre castidade. Não é isso. É algo bem mais aprofundado, um grupo de estudos, então a gente estuda sobre a teologia do corpo, estuda o âmbito da sexualidade aí, de um ponto de vista da Igreja Católica. E foi uma bênção. Acho que, sem saber, sem pensar objetivamente para aquilo, nós estávamos nos preparando para o matrimônio. Assim como todos os outros casais. Era muito legal no date, porque assim, você casa e sai do dating, né? Porque não tem como ser casado e continuar num grupo de namorados. Porque as realidades são outras, as partilhas são outras. E aí, os casais iam casando, ficou noivo. Eu lembro do primeiro casal, foi a Thaís e o Vitor, já ficarem noivos. E, tipo, parece que tinha entrado em outro escalão, assim. E aí, ficando noivo, o pessoal ficando noivo e saindo não foi tão assim, porque acabou vindo a pandemia e o fluxo mudou. Mas era bonito de ver, assim. Foi uma mudança completa na minha vida e na do Bruno. Nós já tínhamos mais de 1 ano e tanto de namoro. Vínhamos de grupos da igreja, já tínhamos coordenado um grupo de um retiro para namorados, mas com uma visão tanto quanto superficial, né? O nosso coração pedia mais. Então, nossa preparação para o que a gente vive hoje começou quando a gente começou a namorar e viu que os objetivos estavam alinhados e a gente foi continuar buscando isso, né? Então, acho importante a gente ressaltar, e ouvir de vocês também, que essa preparação ela não se resume ao noivado, entre muitas aspas, o curso de noivos, né? Exatamente. Inclusive, devemos pensar, seja o sacramento do matrimônio como o sacramento da ordem, né? Devemos pensar como a meta de uma vida sacramental. Portanto, uma iniciação cristã, batismo, eucaristia, crisma, que se realiza, que culmina em uma vocação. Então, ao passo que a vida sacramental cresce, também a vida humana, né? Também as etapas adolescenciais da vida, né? Infância, adolescência, juventude, etc. A vida adulta, né? Quando uno chega à vida adulta, se presume na maturidade, seja sacramental, seja humana e, portanto, a realização, né? Então, tem essas 3 vertentes, humana, sacramental e de idade, né?
É engraçado o senhor falar isso, padre, porque eu acho que foi um pouco do que a gente experienciou no nosso namoro, sabe? Esse amadurecimento mesmo. Porque eu e o Guilherme, nosso namoro sempre foi assim. Assim, a nossa realidade. Cada casal tem a sua realidade. A gente só se via no fim de semana e tava tudo bem. Então, assim, a gente só se via mesmo pra, sei lá, sair pra fazer alguma coisa, enfim. Mas a gente não tinha esse costume de se encontrar durante a semana, ou de estudar juntos, ou enfim. E também tudo nosso era muito separado. Eu pago a minha parte, você paga a minha parte, é isso. A vida que segue, pra gente tava bom desse jeito. Mas alguns dos indícios que a gente percebeu para começar a ter esse discernimento em relação ao noivado foi uma mudança nisso. Então, para mim e para ele, não estava mais ok se encontrar só no fim de semana. A gente queria se encontrar mais vezes, a gente sentia essa necessidade de se ver mais vezes. E aí, depois, não fazia mais sentido a gente dividir as nossas contas certinho, sabe? E eu vi muito isso como um amadurecimento da nossa relação, nesse sentido, de que Deus nos pede um pouco mais, sabe? E isso foi um estalo para a gente começar a pensar no noivado, sabe? Desse estalo até o noivado demorou uns 6 meses, assim. Ei, Guilherme. Olha, a pressão não faltou, padre, brincadeira. Mas assim, realmente foi num tempo que eu enxerguei como um tempo muito providencial mesmo, sabe? Porque a gente percebeu que estava diferente, que a gente tinha amadurecido de alguma forma, obviamente com tudo que a gente aprendeu no date, enfim. Mas, e aí, se Deus quiser, daqui a 2 meses, dá mais um passo a essa maturidade, né? Muito bom. Muito bom. Pela experiência. Eu lembro quando eu e o Bruno, a gente começou a namorar, a gente já começou a namorar mais velhos, né? Eu tinha 22 anos, o Bruno tinha 20. Isso, eu tinha 22, ele tinha 20. Nós temos 1 ano e meio de diferença um do outro. Mas, na ocasião, era essa diferença um pouco mais gritante, digamos assim. Pra mim era muito gritante namorar um menino mais novo. Ai, credo. Se os meninos da minha idade não estão valendo nada, imagina o mais novo, né? Acabou que o novinho me deu uma lição muito grande de maturidade, me ensinou muito. Olha, sou 4 meses mais velha que o Guilherme, e ele ainda fica me zoando, me chamando de velha. Uma senhorinha idosa. Mas assim, minha mãe é 11 anos mais velha que meu pai, então tá tudo certo, tá tudo ótimo. Em casa. Mas quando a gente começou a namorar, eu já tinha passado por outros relacionamentos não tão, tipo, de levar em casa, enfim. Tinha passado supostamente namorado, mas hoje em dia a gente sabe que não. O Bruno foi o meu único namorado, propriamente dito. Mas a gente vem com mágoas, com machucados, né? Aos 22. Só que eu já entrei pra namorar assim, não tô pra brincadeira. E é isso, vamos ver o que vai dar. Apesar de eu ter enrolado ele um tempão assim, 3 meses. Falar, não sei o que eu quero e tal. Mas já não tava mais, tipo, vou passar o tempo aqui, né? E o Bruno sempre foi muito claro, assim, pra ele, o quanto a gente tava olhando pro mesmo lugar. Assim, a gente se conheceu na igreja também. O Bruno tava vindo num processo de conversão, que ele tinha tido um berço protestante, então a gente foi se ajudando nesse sentido. E eu lembro claramente da gente começar a falar de casamento com 3 meses de namoro. Não tipo assim, nós vamos casar, né? Tenho certeza que vou casar com você, mas era muito claro para os dois que se o nosso namoro não tivesse direcionando para isso, a gente estava perdendo tempo um do outro. E eu acho que eu vejo muito isso nos relacionamentos hoje em dia, assim, as minhas amigas que não têm a mesma realidade que nós aqui. De que as pessoas, elas namoram para passar o tempo. No fato, elas estão perdendo o tempo delas e do outro. Porque se você namora sem ter esse olhar para o matrimônio, já se preparando, por isso que eu estava falando, né, que a nossa preparação para o matrimônio, ela não é no noivado, cara. Se você está pensando isso, querido ouvinte, que você só vai começar a pensar no seu casamento quando você tiver 2 anos de namoro, sei lá, tá, vamos acelerar aí essa festinha, mesmo que você tenha 16 anos. Eu, particularmente, acho que com 16 anos não tinha que estar namorando, não, mas tudo bem. Não, isso é um pouco a fase do namoro, o sentido é isso mesmo. Se conhecer e aí perceber se o outro é o chamado, né, através do qual Deus nos chama, que se o outro faz parte desse chamado, né?
Mas é necessário se perguntar disso. E é um período de discernimento, né? Exato. O namoro e até mesmo o próprio noivado. É um período de discernimento. Não é porque você foi pedido em casamento que você já sacramentou ali o sacramento em si. É um período que dá para voltar atrás, digamos assim. Então, é importantíssimo a gente fazer esse discernimento muito bem feito para depois não ter reclamação lá no tribunal eclesiástico. Né? Dá trabalho para o padre E sobretudo através de temas que é bom que entre os namorados se começam a enfrentar temas como, por exemplo, sei lá, minha namorada diante da doença da mãe tá meio apavorada e não sabe, fica toda ansiosa, tal. Tá. Essa será a futura mãe dos meus filhos? Ou um tema sobre, por exemplo, como enfrentar a questão econômica, né? Como ela está enfrentando mesmo a questão econômica, como está enfrentando os estudos, a faculdade, como ela se encontra espiritualmente, humanamente diante de uma tarefa, diante de um desafio, né? Que a vida proporciona, né? Então isso junto com a conversa, junto com a beleza exterior e interior, aí dá um resultado. Essa é a mulher para mim, esse é o homem para mim, né? Então é fundamental que dentro do namoro existam temas, se começam a enfrentar temas sérios, né? Não apenas bater papo de que marca foi o sapato daquele cara que postou no Instagram, né? Não. Sim. E eu acho que eu já escutei alguém falando sobre isso, que existem duas preparações para o matrimônio, uma preparação longa, né? Que aí é o namoro e graças a Deus, o dating trouxe uma preparação consolidada para o nosso namoro, sabe? E uma preparação, eu esqueci a palavra, mas mais curta, que seria esse período do noivado, esse condensamento, eu acho, de preparação que a gente pode ter. E foi até um pouco uma dificuldade que eu, pelo menos, senti, foi assim, beleza, a gente tem vivido um namoro com muito estudo, dating, não sei o que e tal. E agora no noivado, qual que é a coisa de diferente que a gente vai fazer para se preparar espiritualmente para isso? Porque no sentido material tem sido muito claro que Deus nos chama a olhar as coisas como nosso, não mais meu e do Guilherme, por exemplo. Porque agora a gente está organizando uma coisa juntos, sei lá, a cerimônia do casamento, a celebração do casamento, uma recepção depois. Como é que a gente vai dividir as contas, sabe? E aí, como é que vai ser? Isso tem sido uma formação muito concreta de como que vai ser na nossa casa, sabe? Mas na parte espiritual foi uma coisa que eu fiquei, e aí? O que a gente vai olhar mais? O que a gente vai fazer, sabe? A gente tem tido algumas formações para noivos aqui no Campus Fidei. Fizemos o EPVM e a gente está partilhando um livro do Fulton Sheen, que é aquele 3 para Casar. Mas é isso, mas eu não sei se deveria ter algo a mais, sabe? Foi uma dúvida que eu fiquei, o que mais eu poderia fazer para me preparar espiritualmente para esse momento? E aí, a pergunta é para vocês. Não, no caso, atenção, tem uma exigência que às vezes colocamos, né? No namoro ou no noivado, uma exigência assim, eu devo preparar tudo 100%. Mas é um ideal. Né? É um ideal que não pode ser vivido, é utópico. Sim. Deus proporciona um caminho de vida com os namorados, como noivos, né? Através do qual ele fala e tu escutas. Pronto. Quando termina esse tempo, o que foi colhido, colhido. O que foi recolhido já está bem. Né? Já está pronto. Não existe um 100%. Não existe uma fórmula exata. Agora, resultado negativo de um não conhecimento, quer dizer, de um não conhecimento da outra pessoa, que não se desenvolveu no namoro e não se desenvolveu no noivado, resultado negativo entra no casamento, depois de 3 dias, quem é esse cara? Sim. Eu não conheço. Então, é uma coisa que deve ser... O se fazer uma carne começa já bem antes. Se sublima dentro do sacramento, né? Mas Abraão saiu de uma terra para uma terra que Deus tinha prometido, né? Então, sair de si mesmo
para se realizar dentro de uma promessa que Deus faz, né? A mesma coisa, o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma carne só, né? Quer dizer que uma carne só se realiza se deixarem essas coisas. Então, é já um caminho para se realizar plenamente no sacramento, né? Em si, o sacramento em si, que aí começa depois uma nova vida. Essa pergunta da Mavi me toca especialmente, porque quando a gente ficou noivo, eu e Bruno ficamos noivos no final de 2019, em outubro de 2019, ou seja, um mundo pré-pandemia. Nós íamos nos casar dia 7 de setembro de 2020, até então. E aí era tipo assim, nossa, menos de um ano de noivado, então vamos correr. E aí vira o ano e corre atrás de fornecedor e não sei o quê, blá, blá, blá. Aquele furdunço de noiva. E eu lembro que a gente sempre tinha um discurso muito pronto e até verdadeiro para nós. Assim, não, o que importa é a cerimônia, o que importa é o sacramento. Mas na prática, a gente estava correndo atrás das coisas mais objetivas ali da festa, da cerimônia, do evento em si. O que também era muito importante, né? Depois eu fui ver a importância, porque eu acabei, no final das contas, não tendo a recepção. Mas eu achei isso um presente de Deus, no final das contas, porque veio a pandemia, sem saber o que fazer. Eu e o Bruno não somos aqui de Brasília, então nossas famílias viriam de fora. E por discernimento, a gente já conversou com o Jerônimo, nosso iniciador daqui, e discernimos que era melhor que adiássemos o casamento. Adiamos para maio de 2021, que, uma parêntese, a pandemia estava muito pior. Mas, enfim, o ensinamento todo disso, né, de você se perguntar como é que eu posso me preparar mais, posso fazer mais para me preparar para o casamento. Eu achava, naquela ocasião, que eu estava me preparando super, já estava no date, então estava ótimo. Mas aí Deus virou para mim e falou, tá precisando de um pouco mais. Óbvio, a pandemia tem todas as suas explicações para cada um, mas na minha história e na do Bruno, a pandemia ela veio para explicar, para mostrar que a gente precisava rezar mais pelo nosso casamento. Ou pelo menos de um tempo mais, né? Exato. Que não necessariamente era para ser preenchido de um conteúdo, né, de estudo, mas de uma vivência, né, de um amadurecimento espiritual, né? Porque a pandemia foi uma conversão para muitos, né? Sim. Então, por isso, assim, retomando aquilo que eu dizia, é necessário, Deus prepara através do caminho que Deus proporciona. Então, e quando você chega ao matrimônio, está 100%. Se você viveu tudo o que Deus te proporcionou. Caso contrário, pode chegar lá com 2% de preparação. Porque você fechou o ouvido a Deus, porque você não escutou nada, porque você teve alguém que te coagiu, né, para casar, e sei lá. Né? Mas é importante entrar, eu falo assim, entrar no presente como um presente. Então, aceitando como um presente, esse é um dom que Deus me está dando, porque vou precisar agora. Né? Sim. E faltam 2 meses, né, para o meu casamento, e agora as coisas estão se tornando muito mais concretas. Sei lá, a gente está começando a pensar onde a gente vai morar, enfim. E eu não sei se a Paulinha teve esse momento, mas eu estou ficando muito ansiosa, com medo do desconhecido, sabe? Porque eu não faço a menor ideia de como é que vai ser a minha vida daqui a 3 meses, sabe? Não sei. Mas olhando esses 10 meses de noivado, eu comentava, assim, essas últimas semanas eu fiquei muito ansiosa com isso, sem saber o que vai acontecer. E eu comentava, eu não tenho coragem de duvidar de Deus ou ter medo, apesar de eu estar com medo, de Deus por conta de tudo que Ele fez durante o nosso noivado, sabe? A nossa vida tá de cabeça para baixo em muitos aspectos, mas quando eu olho, eu falo, nossa, como foi providente cada coisa que aconteceu, sabe? Até o meu surto de 2 semanas atrás, esse surto de, sei lá, de medo, nos trouxe um dom de um momento de oração muito profundo que a gente não tinha há muito tempo junto, sabe? E
E é muito doido pensar no noivado, porque eu não acreditava quando as pessoas falavam da providência. A providência do noivado. E é muito louco, a providência no noivado, só um parênteses. A gente pensa, quando vai ficar noivo, que todo mundo tá falando de providência. Não, porque Deus providencia, Deus providencia. A gente tende a olhar isso pro lado financeiro. E acontece. Mas como acontece? Tinha hora que eu tinha que pagar as contas e eu não sabia de onde tinha saído dinheiro. Providência. Mas a providência espiritual que acontece, tipo, as ocasiões, no meu caso, a pandemia, que me desse mais tempo de preparo para esse noivado, no seu caso, esse momento de oração, cara, a gente precisa ter o olhar muito atento para isso, porque acho que são esses os grandes momentos da preparação do noivado, tipo, esse olhar atento à providência divina. Exatamente. Desculpa, Mavi, eu te interrompi. Não, mas era isso mesmo. É muito doido pensar no noivado e tudo que a gente tem vivido mesmo, sabe? Vamos falar um pouquinho, padre, do seu trabalho lá no tribunal eclesiástico. Tribunal eclesiástico. O senhor lida diretamente com as nulidades matrimoniais, certo? Sim. E aí eu acho que esse assunto aqui calha muito para isso, porque se houvesse uma preparação, talvez os processos que caiam na sua mão fossem menos, né? Fosse bem menos. Eu fiquei assustadíssima um dia que alguém me falou um número absurdo de processos que chega. Eu também. Mas em número, você estava falando de entradas, né? De entradas. Sim, muitíssimas. E isso vem um pouco de uma cultura, uma espécie de falta de conhecimento do que é a nulidade matrimonial, que não é uma anulação, né? E, portanto, não é um divórcio legal a nível eclesiástico, né? Então, é moda. Sim. Vamos ao tribunal, né? Então, tem um conhecimento um pouco errado sobre isso, né? Então, as entradas são muitíssimas. Não estamos dando conta. Mas, pouco a pouco, né? É uma missão. E os deferimentos são altos também? Deferimento em que sentido? Os casos que vocês atestam que sim, aquele casamento é nulo, são muitos ou vários dos casos que chegam lá? Depende dos casos. Porque cada caso é um caso em si, caso que deve ser avaliado na sua especificidade, né? Sou italiano, né? Faço isso. Padre, 1 ano de Brasil, o senhor fala perfeitamente. 2020. Eu cheguei também na pandemia. 2 anos. Deus me falou muito na pandemia. Será que você fica... Então, cada caso em si, né? Hoje em dia, estamos numa cultura onde as convicções culturais estão tão erradas. Sim. Que você adquire um conhecimento errado do que é o sacramento, do matrimônio, do que é ser mãe, pai, filha. Então, quer dizer, é uma forma de relativismo, né? Então, não tem uma verdade objetiva das coisas. Então, cada um tem uma dificuldade enorme, né? E, sobretudo, sabemos que o homem, corpo, alma e espírito, né? Só que hoje, alma e espírito, direção espiritual, palavra de Deus, lâmpada meus passos e a tua palavra, não existe. Porque, de alguma maneira, tu direcionas o teu espírito com psicólogo, psicanalista. Então, uma componente fundamental, a alma, vem menos, né? Então, de alguma maneira, você se encontra, inconscientemente, se encontra incompleto diante da realidade, né? Por isso, entra no matrimônio de maneira incompleta. Não é possível entrar no matrimônio religioso, né? Embora uma instituição natural, né? Matrimônio religioso, se você não tiver experiência de Deus,
como é impossível entrar num presbiterado sem não ter experimentado Deus. O que eu vou pregar para os outros? O que eu estudei vai cansar de me escutar. A beleza da vida cristã é porque Deus dá uma graça, dá uma beleza. Por exemplo, Mavi, você contava essa experiência, né? Também a Paulinha, uma experiência no namoro, no noivado, onde vocês viram de alguma maneira que Deus estava providenciando. Então, isso é um memorial, isso é um pilar que você leva contigo. Então, quando você olha para trás e fala, lá Deus agiu. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque tem uma alimentação da alma. Você alimentar a alma. Se você não alimentar a alma, só o corpo. É só espírito, digamos assim, no sentido de discernimento, de pensamento, de decisões, através de um psicólogo, um psiquiatra ou psicanalista, o que vai ser? Então, é fundamental, né, essas 3 componentes da vida cristã, da antropologia cristã. Sem isso, não somos incompletos, né? Enquanto o senhor falava, eu pensava em 2 coisas. Eu fiz muito tempo acompanhamento psicológico e direção espiritual ao mesmo tempo. E eu nunca entendi por que as pessoas queriam escolher um ou outro, sabe? Para mim foi muito importante viver os 2, porque eram sessões completamente diferentes, sabe? Eram assuntos completamente diferentes, eram perspectivas completamente diferentes, sabe? Então, de fato, é uma completude, né? E sobre isso de enxergar a Deus no noivado, também vem me mostrando muito que tudo é graça de Deus, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. E para mim isso é cada vez mais claro, sabe? E no namoro, para mim, era um pouco mais difícil. Quando, sei lá, as pessoas, durante o dating, né, e tal, as pessoas falavam, olha, você não vai conseguir viver a castidade se você não entregar a Deus a sua pureza, por exemplo. E no noivado isso tem sido muito mais claro pra mim, sabe? Ou, sei lá, a sua vida você não resolve as coisas por sua conta. Tudo é graça, tudo tem Deus se colocando ali, né? Então, tem sido também um momento de refletir sobre isso. E ver a providência divina no noivado tem me mostrado muito essas coisas, sabe? Exatamente, né? É necessário ver a nossa vida à luz da revelação da palavra de Deus. Infelizmente, muitos sofrem porque não tem essa luz. Então, um pouco... a preparação ao matrimônio... que vocês começaram, por exemplo, você começou falando assim, estava empolgada, com uma vivência de igreja, você começou assim, mas muitas pessoas não têm essa vertente. Então, quer dizer que eles querem casar por uma cultura familiar, mas não tem vivência nenhuma de igreja. Então, estamos completamente em um contexto diferente. A preparação ao matrimônio, entre as grandes coisas que pode oferecer, uma fundamental é colocar a vida à luz da palavra. Que a tua vida tem um sentido, que Deus está falando na tua vida. E aí começar a entrar nisso, que Deus está falando do teu namoro, que Deus está falando do teu noivado. E assim entrar no sacramento, né? Fundamental essa experiência primária do cristão. Ver como a palavra de Deus entra na tua vida, né? Sem isso, portanto, dentro da preparação ao matrimônio, é necessário fazer essa experiência. Você já tinha, né? Mas penso muitas pessoas que não têm esse backup, né? Esse histórico de vivência de igreja e tal. Ou pessoas, por exemplo, que têm vivência de igreja, mas que acabaram saindo, depois de anos voltaram, então aí tem que retomar as coisas, né? Então, a preparação ao matrimônio deve ser diferente por cada um, dependendo do contexto do namoro. Eu acho que aí entra a importância dessa responsabilidade pastoral da igreja, né? Exato. E por isso que é necessário fazer o encontro de preparação para a vida matrimonial. O EPVM, que a gente chama. E que é importante, porque nem todo mundo vai ter a história como a minha, como a da Mavi, que por misericórdia divina tivemos total. uma realidade diferente, né? Então,
Não sou melhor que ninguém porque eu fui criada dentro da igreja. Louvado seja Deus que foi assim. Eu costumo falar que Deus sabe quão fraca eu sou, que Ele não me permitiu sair. Porque para voltar, não sei como é que seria. Mas eu acho que o senhor tá até com o papelzinho da entrevista do padre. E eu lembro que a minha experiência com isso foi tanto quanto superficial, assim. A gente, na época, buscou um suposto curso de noivo. Na época ainda se falava curso de noivo popularmente. Eu lembro que vários casais tinham sido noivos antes. A gente, onde que a gente faz um que é bom? E aí fomos numa determinada paróquia que era mais extenso o curso. Então foram, sei lá, 12 encontros. Porque é muito comum de você ir na igreja, preciso casar, vou casar. Então eu vou casar na igreja porque tem que casar na igreja, porque é o sonho da minha mãe, me ver entrar de branco. A pessoa não tem, como o senhor falou, a pessoa não tem nem dimensão do que é aquele sacramento. Aí chega lá e alguém fala, não deu certo. Então busca o divórcio lá no tribunal. Entendeu? As pessoas não têm essa consciência, por uma ignorância, seja ela deliberada ou não. E aí entra a nossa responsabilidade. Enquanto Campus Fidei, desse apostolado aqui, é uma responsabilidade que a gente tem de levar a informação, de levar a formação. Mas a igreja em si, ela tem os seus protocolos visando isso, né? Então, ela tem os cursos de noivos visando essa preparação para aqueles casais. Todo mundo precisa passar pelo IPVM para casar, né, ter o certificado lá, mas nem todo mundo vai chegar lá querendo aprender aquelas coisas. Na verdade, acho que 80%, 90% vai, vou lá pelo certificado. Bater ponto. Sim. E aí, eu lembro que a minha experiência da entrevista, eu toda vez que eu vou, fico sabendo de algum casal que vai casar e a gente fica mano, as pessoas não têm nem noção do que ela está fazendo na igreja. Cara, só um parêntese. Depois que a gente começa a caminhar um pouco mais profundamente e ir em casamentos de pessoas que são da igreja e que sabem o que estão vivendo, é muito diferente. Aí você vai num casamento na igreja de uma pessoa que você sabe que não tem a consciência do que está acontecendo ali. Dá vontade de chorar. É muito triste. Porque é triste até beirando ali um sacrilégio, porque tá, digamos, profanando um sacramento. Às vezes ela nem sabe, né? Louvado seja Deus, misericórdia divina, que ela não sabe. Mas assim, cara, você tá perdendo. É triste porque não porque a pessoa tá fazendo errado, mas é porque ela tá perdendo algo que é muito sacramental, especial. né? É muito especial. E aí eu fico falando, não é possível que a pessoa vai e faz a entrevista. A gente precisa fazer uma entrevista com o padre e tal. E que o padre não vai fazer um filtro. Aí o senhor, enquanto padre, o senhor também faz essas entrevistas? E até onde a igreja ou o padre poderia falar, não vou casar aqui não. Até onde? Até onde eles poderiam, vetar. Em qualquer momento. E por que não acontece? Por que não acontece? Isso é uma pergunta muito interessante. Acontece. Acontece em alguns casos, né? Graves. Mas, por exemplo, a entrevista matrimonial, que geralmente se faz antes de casar, né? 3 meses antes, né? 4 meses. Ixi, a gente está atrasado. Agora, Mavi, você por exemplo, o caso de Mavi, né? Ela vai casar em julho, ainda não fez a entrevista matrimonial. Ela vai casar, vai no padre, antes de casar vai no padre, marca com o padre a entrevista. O padre faz a entrevista, faz algumas perguntas, uma introdução, né, sobre o casamento, faz algumas perguntas, e através das perguntas o padre percebe que a mulher ou o homem não estão preparados. Quer dizer, que não tem noção do que eles estão vivendo, que irão viver. Faltam 2 meses. Tudo está preparado. Vocês não podem casar. Não, padre. Isso não. Padre, não, mãe. Então, onde está o segredo pastoral e jurídico? A meu ver, né? Começar a sensibilizar os noivos para fazer a entrevista matrimonial 8 meses antes. Você vai noivar? Marcaram o dia para a primeira coisa o restaurante, né? Beleza. Depois vem a igreja e depois a entrevista. Então, quando você vai marcar restaurante, vê lá 8 meses antes, 7 meses antes.
Vamos ver se você está preparada. Eu depois te posso dizer se você vai casar. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Que a igreja pode dizer não. Agora, o matrimônio se pode recusar a ninguém, porque é um instituto natural. Só que, como todo sacramento, por exemplo, a Eucaristia, você não pode comungar em pecado grave. Então, tem condições para aceder à comunhão. Então, assim, dentro do casamento, um sacramento que tem condições para casar. Então, se o pastor vê que não tem condições, ele chama a verdade, chama a conversão. Então, tempo. Por exemplo, aconteceu comigo, os dois não estavam preparados. Tinha marcado o casamento. Tá, naquela data, vão casar no civil. Não dá. Não podemos brincar com Deus. Coisa séria. Não é uma festa dentro de um quarto consagrado, que é a igreja. Não, é um sacramento. E vocês são os ministros. Então, o ministro deve ser preparado. Deve estar preparado. Então, tudo bem. Mas eu, com muita delicadeza, carinho, isso se pode fazer, sim. Portanto, pergunta inicial. Em que momento? Em qualquer. Só que depende do noivo e da noiva que se apresenta ao padre 20 dias antes. Alô, Maria Augusta. Aí vai quebrar. Uma coisa é que, desde o início da preparação, a gente vem escutando que tem que fazer... tem que levar a igreja ou dar a entrada, 90 dias antes. Acho que talvez também seja uma coisa de cultura, né? Esse é o fato que, assim, a nível administrativo, burocrático, então são apenas 90 dias. Mas, a meu ver, eu falei antes, é muito pouco. Sim. Eu não tinha essa dimensão. Assim, eu soube da entrevista há pouco tempo, na verdade. Eu nem sabia que ela existia. Então, talvez seja interessante também a gente começar a divulgar mais isso, essa possibilidade de fazer antes, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, um casal, 6 meses antes, vem fazer a entrevista. Eles fizeram já curso de noivos, beleza. Eu vejo que eles ainda precisam esclarecer alguns pontos. Eu tenho tempo para fazer isso. Sim. Faço pessoalmente, como pastor. Nos encontramos 9h da noite, não tem problema. Batemos um papo sobre isso. Então, vamos esclarecer esse ponto da paternidade responsável. Um exemplo, da indissolubilidade. Não, padre, mas tem que dar certo, tá certo. Não é assim o casamento. Então, vamos esclarecer isso. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos comer uma pizza junto? Não tem problema, mas vamos esclarecer. Então, mas eu tenho tempo para fazer isso. Sim, com certeza. Se os noivos me veem 40 dias antes, 20 dias antes, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu tive essa graça de, nesse adiamento do nosso casamento, a gente tinha um casal de padrinhos de casamento que fizeram um acompanhamento com um padre que era amigo deles já. Então, não é direção espiritual, porque não se faz direção espiritual em casal, A direção é particular, mas eles tiveram uma orientação. Então, todos os meses, acho que por alguns meses eles fizeram. E a gente falou, por favor, a gente precisa disso também e tal. E a gente teve essa graça de o padre Arnaldo nos receber. Então, a gente ia lá, 9h da noite, ele dava um texto para a gente se preparar antes, ou a gente chegava com alguma dúvida específica, e foi muito bom. Ele foi o padre que assistiu o nosso casamento também, e de uma maneira muito superficial. A minha intenção, lá no começo, quando eu queria esse aconselhamento, na verdade, eu queria que o padre, quando fosse fazer a homilia do meu casamento, ele conhecesse em profundidade eu e o Bruno. No fundo, não era nem essa intenção de me preparar mais, porque na minha soberba eu achava que o dating era o suficiente. E fez uma grande diferença. Então, nem sempre a gente consegue encontrar... A agenda dos padres costuma ser bem complicada. E nem sempre... os casais têm essa proximidade de mandar uma mensagem para o padre. Padre, estou com uma dúvida e tal. Muito mais se a pessoa não for de vivência constante na igreja, ela tem um padre como um sacerdote muito distante. E não nesse sentido de pastor, de que está ali para nos ajudar pessoalmente. Ele não está ali
simplesmente, entre muitas aspas, celebrar o sacramento de uma forma distante, né? Ele é algo próximo. Então, foi uma graça a gente ter podido ter esse acompanhamento. Foram 4 meses que o Padre Arnaldo acompanhou a gente, assim, foi muito especial e em assuntos que a gente não tinha tido oportunidade de tocar antes, né? Porque ele teve esse feeling de olhar para a gente e falar, ó, tá precisando olhar um pouquinho sobre o egoísmo de vocês dois, e foi muito, muito importante. Então, para ser resolvido tudo isso, os encontros de preparação ao matrimônio devem ser feitos bem. Sim. Então, por exemplo, o que foi proposto, né, o Papa Francisco já em 2015 tinha falado de um catecumenato matrimonial, né? A palavra catecumenato é uma palavra que surgiu dentro do sacramento do batismo, né? Para se preparar ao batismo, né? E ele, de alguma maneira, foi aplicado, essa palavra catecumenato, ao matrimônio. Dá para entender? Dá. Quer dizer, uma preparação para o matrimônio, mas, de fato, o termo catecumenato não caberia bem. Mas tudo bem. Então, um catecumenato matrimonial bem feito, aí eu posso ter a possibilidade de, através de um rito, de uma fase pré-catecumenal, que já é uma vida sacramental de iniciação cristã, né? De vida cristã. Uma fase intermédia, tem uma acolhida dos noivos, olha, vão casar, acolhemos, né? Ele começa a participar da missa, começa a fazer esses encontros dentro dessas palestras, né? No final das palestras, ou no meio, fazer uma penitencial, né? Com as pessoas, e elas têm a possibilidade de se confessar, depois acompanhá-los, fazer alguns encontros de maneira didática, como vocês já fazem, né? Isso ajuda já a ter o padre está lá e ver como ele está se comportando, como ele está respondendo. Okay? Então, dentro desse catecumenato, aí pode consertar algumas coisas. Claro, se os noivos fazem curso de noivo na paróquia fulana de tal e vão casar na paróquia a 57 quilômetros de distância, quem eles são, de onde eles vêm, para onde eles vão. Então, nós estamos falando assim, de maneira pontual, né? Mas se olharmos dentro do que a Igreja está propondo com o Papa Francisco, né, desse catecumenato matrimonial, então aí teríamos uma possibilidade de proximidade com os noivos, e no mesmo tempo um acompanhamento mais imediato, né? Seja pré, seja pós-matrimonial. No início do ano, a gente fez uma missão em Água Fria, no Goiás. Fica mais ou menos umas 2 horas daqui. E é uma cidade muito, muito, muito pequenininha. E a gente ficou hospedado na casa do padre, enfim, e conversando um pouco com ele, a gente perguntou sobre a preparação do matrimônio. E ele comentou justamente isso, que lá eles fazem uma preparação individual para cada casal. Que legal. Muito bom, né? Claro que é uma comunidade muito pequena, uma cidade, acho que tem 5.000 habitantes no máximo, é muito pequenininho. Um povoado. Exatamente. E só tem uma paróquia lá, só tem um padre. Mas ele falou que os casais são acompanhados durante meses, individualmente, para se preparar para o matrimônio, porque eles começam a olhar o que cada um precisa. E isso é a melhor forma de se preparar, né? A gente tem acompanhamento com o Jerônimo desde que a gente entrou no dating, praticamente. Acho que desde agosto de 2020. Então, muito antes do nosso noivado, né? 2 anos antes. É muito interessante ver como as nossas partilhas vêm mudando desde que a gente noivou. Como a abordagem que o G faz com a gente é completamente diferente também, sabe? Ver também esse amadurecimento da nossa formação mesmo enquanto noivos, né? Interessante. Eu acho, olhando a realidade de tantos casais,
não deveria ser, mas é quase um privilégio ter esse acompanhamento tão próximo. Porque, por graça de Deus, a gente tem essa consciência que a gente pode. Né? Então, se eu precisar, eu já tenho seu WhatsApp, padre. Aí eu vou falar assim, padre, vamos comer uma pizza, porque eu e o Bruno estamos precisando compartilhar. Porque hoje a gente tem essa possibilidade. Mas quantos outros casais que às vezes até tem esse anseio de, eu quero casar na igreja, tem até uma dimensão de, aquilo ali é para sempre, de indissolubilidade, mas não tem o conhecimento total, ou mora numa comunidade onde o padre não é tão solícito, enfim, várias realidades distintas da nossa aqui. Como é que esses casais, sei lá, né, por graça de Deus, os apostolados da Rede de Missão têm chegado a lugares que a gente nem imagina. A gente começava a fazer o podcast aqui, eu achava que, sei lá, o grupo lá do Lago Sul tá ouvindo, sabe? Mas a gente começou a ouvir partilhas pelo Instagram, por outros caminhos, de que está chegando longe, né? Vai que alguém, né, tá lá numa comunidade do tamanho lá de Água Linda, Água Fria. Ou não, ou sei lá, até uma realidade de São Paulo, por exemplo. Meu sogro mora em São Paulo e toda vez que o Bruno vai falar da nossa vivência aqui na igreja, ele é protestante também, então faz tempo que ele não vai na igreja católica. Ele fala, não, porque a igreja aqui em São Paulo não é desse jeito. Mas, enfim, toda uma realidade distinta. Como esse casal que tem um anseio, mas acha que não tem as ferramentas ou não tem um auxílio tão próximo, pode se preparar para o matrimônio? Não é fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Com a internet porque fica mais fácil. Com a internet você entra, sei lá, um podcast, um vídeo, né? De alguma maneira você encontra alguma coisa, né? Mas... Vou facilitar a pergunta, então. Quais temas não podem faltar para um casal se aprofundar antes do casamento, né? Seja a possibilidade de fazer um baita acompanhamento com um padre ou sozinhos buscando na internet. Quais temas específicos não pode faltar? A vida financeira, a criação dos filhos, quais são eles? Posso te interromper rapidinho? Pode. É que tem um livro muito bom. Assim, eu gosto muito desse autor, que é o Christopher West. E toda vez que surgem algumas perguntas sobre isso no podcast dele, ele indica um dos livros dele, que chama Boas Novas sobre Sexo e Casamento. Que ele começa falando sobre o que você está dizendo sim, a que você diz sim, o que é o sacramento do matrimônio. E é muito interessante, porque ele perpassa contracepção também, aí ele fala... sei lá o nome da pergunta, mas e quando você diz não? Alguma coisa assim. E a análise dele é feita... Deve dizer não o tempo todo, né? Exatamente. E aí a análise dele é feita... você está com o livro aí? É feita por meio dessas perguntas. Olha. E eu acho que pode ser um facilitador também. Quer ver? Quem diz, né? Por que a igreja está falando sobre isso? A que você está dizendo sim? O que fazer antes do sim? Aí ele fala o dizendo sim, dizendo não. E aí é muito interessante, porque é em forma de pergunta e resposta, e perguntas muito sinceras mesmo. Então, acho que eu responderia isso. Comece por um bom livro. O livro que a Mavi está citando é Boas Novas sobre o Sexo e o Casamento, do Christopher West. E tem outro também interessante, um pouco mais... isso é um pouco mais, assim... um pouco mais rico como a linguagem, né? Teológica, etc. Tem também outro sobre... se você realmente me amasse, sem perguntas sobre namoro, relacionamento e sexo, né? É do Christopher também? Do Jason Evert. Jason Evert. Isso. Jason Evert. Interessante também. E também outro livro interessante do Christopher West, que ajuda muito no nível espiritual os casais, né, os noivos, Enchei esses corações. Esse livro é ótimo. É maravilhoso. Eu li 3 vezes. Nossa. Espetacular. Sobre Deus, sexo e anseio universal. Foi o primeiro que ele escreveu sobre teologia do corpo, não foi?
Eu acho que o primeiro que ele escreveu foi Teologia do Corpo para Iniciantes, mas esse é um pré-teologia. É um pré, do não corpo. é? É quando ele fala sobre a dieta da inanição, enfim, do fast food e tal. Mas são livros muito bons mesmo. Eu li os 2 últimos que vocês falaram. Esses o 3 Boas livros Novas, não podem faltar. Claro, depois o nosso podcast é maravilhoso. Podcast Campus Fidei, aproveitando a deixa para fazer o jabá do nosso blog também, né? Temos o blog do Campus Fidei, que... Instagram, né? Oi? Instagram também. Todos esses canais temos para você se alimentar aí de muitos conteúdos bons. No blog tem as sessões específicas, então tem sessões sobre espiritualidade, sobre matrimônio, enfim. E é www.campusfidei.org.br. Lá você vai encontrar vários temas sobre esse e outros assuntos, né? Mas eu fiquei curiosa para saber os temas que o padre Dirige, indicaria. assim, um checklist, padre, além dos livros. Sobre o que se... Sobre não pode faltar na preparação. Quais os temas que não podem faltar? Tipo, um casal não pode chegar no altar sem ter dialogado sobre isso. Acho que o ponto importante é isso, né? Não é eu, Paula, sentar e estudar sobre isso e cobrar que o Bruno estude sobre isso. Nós precisamos dialogar sobre esse assunto para saber se a gente está alinhado quanto a isso também. Bem, são vários, né? A primeira coisa é o que quer dizer sacramento. O que é um sacramento, né? E tem esses livros aqui que nós estamos oferecido, né? Eles têm respostas bem explicadas, né? De maneira muito bem simples, de maneira também interessante, né? Segunda coisa, fundamental, o que é matrimônio? Porque matrimonium, chama um pouquinho o cônjuge, né? Cônjuge, cônjugum, jogo. Conjugum, em latim, é o jogo com alguém. Então, matrimônio, já só nessa palavra você já deve entender que você vai levar junto com outro um jogo, como aquele que tinha os bois, né? Junto com outro. Então, o que você está puxando? E aí entra, né? Portanto, o sacramento do matrimônio, questão de enfrentar da indissolubilidade, né? Hoje em dia, essa palavra é muito difícil. Não dá para entender indissolubilidade, fidelidade. O que é a fidelidade, né? E depois a questão da abertura à vida, né? São temas fundamentais. Indissolubilidade, portanto, sacramento, matrimônio, indissolubilidade, fidelidade, abertura à vida, né? Que nos cursos de noivos são tocados com paternidade responsável, etc., né? Mas já um namorado pode começar a procurar. O que é a fidelidade? O que quer dizer ser fiel à minha esposa? É apenas não cair carnalmente com outra pessoa? Ou é um comportamento fiel nas minhas atitudes e atos, o tempo todo? O que é a indissolubilidade? Não, vou casar por um tempinho. Espera aí, vai ler o conceito de indissolubilidade segundo a Igreja Católica, né? Então, aí vai você começar. Mas assim, são temas que, claro, não são de interesse, né? Dos namorados, etc. Eu penso assim que dentro do namoro, dentro do noivado, surgem perguntas que você deve ter respostas. Por exemplo, você fala com o teu noivo, questão dos filhos. Se falas, talvez não falas, mas os futuros filhos,
Ele começa a dizer, não, tal, mas eu fiz a vasectomia, tal, um tempo atrás, tal. Então você começa a se interessar disso. Então a igreja o que pensa sobre isso? Então você encontra respostas. É verdade, a internet tem muitas coisas boas, também muitas coisas ruins. Por isso que as pessoas têm que buscar lá no blog do Campus Fidei, né, Fábio? Exatamente, Campus Fidei. Então, mas são coisas, eu estou dizendo, são coisas que surgem de demandas que vêm dentro do noivado, dentro do namoro, né? Sexualidade, castidade, né? Geralmente as perguntas mais picantes, mais quentes, né, são as mais pesquisadas, né? Mas pode fazer isso no casamento, tal. Então você vai só que fica naquele nível, né? E depois, né? Mas por que isso? Se pergunta. Então é um pouco colocar em função o nosso intelecto, né? Então mas não são temas assim, vocês devem estudar isso. Por exemplo, quando tem um casal que vem a se preparar um casamento, eu geralmente entrego esse livro para eles se prepararem, né? E aí tem todas as perguntas: contracepção, paternidade responsável, educação. No caso, a gente está falando sobre boas novas sobre o sexo e o casamento. Exatamente, esse livro do Christopher West. Respostas para as suas principais dúvidas sobre o ensinamento católico, né? Perguntas como, por exemplo, várias, né? Vamos casar dentro de 2 meses. Nós sabemos que já nos comprometemos um com o outro e já sabemos somos sexualmente ativos. Qual a diferença entre fazermos sexo agora e fazermos sexo depois do casamento? E aí vai ter a resposta. Você quer saber? Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro, partilhe com seu digníssimo e, se necessário, busque um auxílio de um padre ou alguém bem formado para isso. Né? O que devo fazer com todos os meus desejos sexuais, os meus sentimentos e desejos sexuais, se eu não posso fazer sexo agora? Às vezes eu tenho a sensação de que vou explodir. Não, interessante, né? São perguntas assim que surgem de demandas verdadeiras, assim, foram recolhidas dentro de um livro. Então, como se preparar? Do que você se prepare com aquilo que você está vivendo. Claro que dentro disso surgem depois temas fundamentais como sacramento, matrimônio, dissolubilidade, fidelidade, paternidade responsável, né? Mas as primeiras demandas são as mais práticas. E aí depois eleva o conceito para os temas maiores, né? Por isso eu acho que podia nos patrocinar. Tava aí, né? Tava aí semana passada no Decor. Acho que a gente já vai se encaminhando para o final. Foi uma partilha muito rica. Me lembrou muito meu período de noivado. A graça de Deus, ela é impressionante, assim, na história da gente, né? De olhar, o G fala muito disso, a gente fazer memória, a mão de Deus, né? Tocando a nossa realidade. Então, partilhei um pouco com vocês do que foi a nossa experiência do noivado, e o padre David falou que a gente vai se preparando à medida que Deus vai suscitando essas necessidades para chegar a 100% no altar. E eu lembro que eu penso assim, todo mundo fala, né, você não vai chegar 100% preparada para o casamento, é impossível. Eu nunca vou saber, tipo, dúvidas que vieram na lua de mel, que eu não tinha nem passado na minha cabeça. Dificuldades que a gente enfrenta nesses pequenos 2 anos de matrimônio, que é pouco, mas ao mesmo tempo já é muita coisa. Então, realmente, não tem como se preparar 100% para o casamento. Mas é impressionante como um noivado bem vivido, quando você chega no altar, é uma plenitude, assim. Isso eu falo de experiência própria e de várias partidas que a gente já teve. Eu podia estar enlouquecida até a sexta-feira anterior do meu casamento. Sexta-feira foi o dia auge, assim, do estresse. A família chegando, minha mãe é costureira, então ela estava fazendo o vestido dela não estava pronto.
E eu preocupada porque ela estava se estressando em cuidar dos outros. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus. Enlouquecida. Tipo, bem noiva, estereótipo da noiva maluca. Que o noivo pensa, vou casar mesmo? Meio maluca, assim. Tipo assim, não vai dar certo, vai dar tudo errado, não sei o quê. Boa ansiosa que sou, né? O problema da nossa geração. Mas foi impressionante. Eu achava que eu nem ia dormir aquela noite. Rezei, fiz minhas orações, liguei pro Bruno pela última vez pra gente rezar separados, né? Pelo telefone. E dormi plenamente. E não houve sensação na minha vida, nesses 28 anos de vida, que eu senti uma paz tão perfeita como no dia do meu casamento. Um estado de graça, realmente, né? A gente tinha se confessado dias antes. E é isso, o que eu tinha que ter estudado, o que eu precisava me preparar para aquele dia, ali estava feito. Daqui para frente, serão anos, se Deus quiser, se preparando, porque a gente está falando até o matrimônio. E agora é um aprendizado constante, né? Depois o noivado é o último que acaba, tipo assim, o namoro é feito para acabar, o noivado é feito para acabar e o matrimônio até que a morte separe. Então não tem como parar esse preparo, mas um noivado bem feito vai te dar essa plenitude no dia. Nada mais importa, só eu, o Bruno e Deus ali, foi assim sublime. E é isso que eu desejo assim para todos os noivos, que eles possam se preparar e ter um olhar para isso. Eu sei que a festa é importante, como eu partilhei, eu não tive, então eu sei a falta que faz. Me doeu por muito tempo não ter tido, então eu não vou ser hipócrita de falar, não, a festa não é importante. Pô, é importante sim, você tem que celebrar. É o dia mais feliz da sua vida, que seja celebrado. Mas o que é importante é a promessa que você está fazendo ali. Que Deus queira que essas famílias, né, que as pessoas tenham essa dimensão. Estou me preparando para me casar, para servir ao outro, para servir o plano de Deus para a vida minha e do meu esposo daqui para frente. Mas isso também é um dever com a humanidade. Como me alegra olhar aqui no Campus Filho e tantos outros casais, dá uma esperança de que novas famílias cristãs estão sendo formadas. Então, é isso. O dia do casamento, Mavi, é o melhor dia da sua vida. Abraça isso e só vive. Passa muito rápido, muito rápido. Uma coisa, eu pensava que vocês me perguntassem, não me perguntaram, né? O que é fundamental dentro do namoro? Minha pergunta foi, por que casar, né? Por que se casar? A pergunta depois foi, como se preparar? Quais são os temas que são mais... Mas uma coisa fundamental que hoje falta muito é a sinceridade dentro do namoro. Já. Depois no noivado, né? Por quê? Porque vocês têm várias experiências de muitos casais, né? 3 meses de casamento, 1 ano de casamento. Mas esse não é o homem que eu conheci, essa não é a mulher que eu conheci, né? Por quê? Porque vocês não tiveram um conhecimento mútuo, uma sinceridade mútua atrás, né? Na parte antes do casamento. Então, portanto, a sinceridade é fundamental. Não pode faltar. O termo latino, né? Da sinceridade, sincero, né? Sincero, quer dizer sem cera. E por que isso? Porque os romanos, quando faziam negócio com as estátuas, as imagens, falavam, essa imagem é sincera, sincera. Quer dizer que é uma imagem original, com lascaduras, mas onde não foi passada a cera. Uma imagem onde no qual era passada a cera não era sincera. Portanto, a sinceridade é quando o outro mostra as próprias lascaduras ao outro, os próprios defeitos, as próprias precariedades, às vezes por dificuldades com vícios, com pecados. Por quê? Porque através disso eu conheço quem é o outro. E
E a beleza que Deus dá não é ver o outro como um conjunto de pecados, um conjunto de defeitos, como uma bola cheia de negatividade, né? Mas ver, eu quero esse homem, eu quero essa mulher, embora ela tenha esses defeitos. Porque eu vi nela, eu gosto dela sim, com defeitos, com belezas e com virtudes. Então, é importantíssima a sinceridade. Se você, dentro do namoro, você não mostra isso, e mostra só as coisas belas de você, claro, é normal que você não pode viver a vida toda de coisas belas. Que você mostrará, sem dúvida nenhuma, chegará um momento que mostrarás o pior de você. E dentro do casamento deve acontecer isso. Então, deve se mostrar aquela lascadura que você vive em você. E não apenas cera. Né? Então, sinceridade. Sinceridade. Né? Segunda coisa, mostrando isso, né? Sinceridade, e portanto uno começa a entrar em dúvida, né? Será que meu marido, meu namorado, cara, ele é assim mesmo, né? Então você começa a compartilhar também coisas íntimas, né? Que fazem parte do teu ser, que você tem dificuldade com isso. Então você começa a se ajudar com o outro. E como se sentir perdoados? Falando com o outro, falando com Deus. Portanto, não pode faltar o perdão de Deus. O sacramento da reconciliação. Fundamental. Não pode ver um namoro sem se confessar. Não pode, cara. Não dá. Qualquer idade você tenha. Então, é fundamental. E dentro da confissão, o padre geralmente contextualiza a pessoa, né? Então, dentro do namoro e tal. Aí pode surgir a possibilidade de acompanhar o namoro, né? Então, é fundamental. E aqui fecho com uma citação de Chesterton, né? Sobre o sacramento da reconciliação, né? Fala assim: quando alguém me pergunta para mim ou para qualquer outra pessoa por que você se uniu à Igreja de Roma, vocês sabem que ele não era católico, né? A primeira resposta essencial, mesmo que parcialmente incompleta, é: para me libertar dos meus pecados, das minhas lascaduras. Porque não há outro sistema religioso que realmente afirme a libertação dos pecados. Isso encontra sua confirmação na lógica, assustadora para muitos, com a qual a Igreja chega à conclusão de que o pecado confessado e pranteado adequadamente é, de fato, abolido. E que o pecador realmente começa de novo como se nunca tivesse pecado. O sacramento da penitência concede uma nova vida e reconcilia o homem com toda a sua existência, que engloba o namoro. Porém, isso não acontece do mesmo modo como fazem os otimistas e os pregadores pagãos da felicidade. O dom é concedido por um preço que é ligado à confissão. Eu disse, o preço é o sangue de Cristo, né? Eu disse que essa religião grosseira e primitiva da gratidão não me salvou da ingratidão do pecado, que para mim é terrivelmente horrível. Talvez porque seja ingratidão. Só encontrei uma religião que se atreveu a descer comigo às profundezas de mim mesmo. Chesterton. Esse cara deve ser estudado ainda. Não conhecemos. Essa citação foi através de um artigo italiano, eu traduzi um artigo de um certo Paolo Gulizano,
100 anni fa la conversione di Chesterton. É um artigo que fala sobre os 100 anos que Chesterton, da conversão que Chesterton teve, né? Bom, acho que... Qual é a sua contribuição final? Gente, depois dessas duas contribuições... Ainda bem que eu falei antes, hein? Não, acho que eu vou ser breve. Estejam abertos às surpresas de Deus. Acho que é isso. Enxergar como Deus tem cuidado da gente durante o noivado tem sido, sem dúvida, a maior graça que a gente vem percebendo, sabe? Então, acho que esse seria o meu conselho para os noivos. Estejam abertos a viver as surpresas que Deus coloca na vida de vocês. Gente, foi muito bom. Muito bom essa partilha. Fez um quentinho no meu coração do tempo de noivado. E agradecer ao meu belíssimo esposo por ter vivido essa jornada comigo. Foram quase 4 anos. Bruno está lá exultando. Total. 4 anos de namoro, 1 ano e meio de noivado. Foi uma jornada interessante. Dou graças a Deus pela Campus Fidei, que nos ajudou nesse caminho. E muitos anos que virão pela frente. Rezem por nós, rezem pelos casais. Isso é uma coisa importante, gente. Rezem juntos também, casais. Rezem juntos, rezem pelos amigos de vocês. Enfim, rezem por nós. Padre, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Primeira vez, né? Primeira de muitas. Primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. Chiquérrimo. Em uma língua que não é minha. Mas em uma terra que não escolhi. Mas as surpresas de Deus, né, Padre? Te agradeço muitíssimo. Foi muito rica a sua contribuição. Mavi também, maravilhosa, já carteirinha assinada aqui no Campus Fidei. Volte sempre, você sempre tem muitas coisas maravilhosas para acrescentar. Volto a agradecer aos nossos colaboradores que tornam tudo isso aqui possível. E faço um pedido especial para você que esteja onde estiver, que esse podcast ou outros apostolados da rede de missão tenha tocado sua vida, se possível, nos ajudar enquanto colaborador, porque essa missão aqui vive da providência, então a providência financeira é muitíssimo importante. Então é só você entrar lá no nosso site www.campusfidei.org.br que você vai encontrar as informações, ou se você tiver com uma pressa também, só colocar @campusfidei no Instagram, a Mavi vai estar lá para te responder. Sim. Ou também para consumir os conteúdos que ali estão. E o canal está aberto para qualquer um que quiser falar conosco, para conhecer o Instituto, para você que está de passagem, que mora em Brasília. Ficamos aqui em Brasília, também manda uma mensagem, quiser conhecer a gente aqui. E é isso, muitíssimo obrigada, que todos fiquem com Deus, aos noivos, uma boa jornada aí, espero que vocês façam o dever de casa depois desse podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.